Olá pessoal, voltamos mais uma vez, eu e o meu amigo Ivan, para continuar a classe de adoração, a segunda aula, adoração como estilo de vida. Fala aí, Ivan. Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma alegria estar de novo com vocês aqui, falando sobre um tema que é super importante para a nossa vida espiritual, para aquilo que nós nos tornamos como cristãos, verdadeiros adoradores. Então, que seja uma aula proveitosa aí para a vida de vocês, possa ser bênção na vida de todos nós. Vamos lá. Amém. Então, recapitulando, a gente viu na primeira aula definições de adoração, o que o dicionário fala, o que a Bíblia fala no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nós vimos expressões de adoração e nós vimos também se Deus precisa ou não ser adorado. A gente fez já também um questionário sobre isso para fixar o conhecimento que a gente adquiriu. E agora a gente vai para a segunda aula, que vai falar sobre a adoração como um estilo de vida. Vai falar que a adoração é dar prazer a Deus. E vai falar também que existe uma diferença entre a adoração de aparência, a parte externa, né? E a adoração que começa dentro de nós, no nosso coração. Vamos falar sobre uma falsa adoração e também como responder a pergunta de como deixar as coisas deste mundo. Ivan, a gente vai ter algumas coisas que vão ser um pouco repetidas da primeira aula, mas vai valer a pena, né? Perfeito, essa é a ideia. Na verdade, não deixa de ser até um recurso didático, porque a repetição nos ajuda e muito a gravar. E não tem como a gente não falar alguns conceitos sobre adoração em todas as aulas que a gente for falar a respeito disso, porque adoração é aquilo que a gente se tornou. Nós vamos falar disso bastante nessa aula. E como é fruto daquilo que a gente se tornou, dificilmente nós vamos tratar de um assunto que não vá retomar aquilo que a gente já tenha dito, né? Sim. Mas é legal, vai ser bom, vai ser proveitoso para a gente esse tempo. Beleza. Eu tenho a apostila aqui. A gente tem algumas partes para preencher. Eu vou mandar o banco de respostas. E quando for para preencher, se tu tiver com a tua apostila acompanhando, eu vou dizer aqui. Beleza. Então, a adoração como estilo de vida. Eu acho. Eu vou ler aqui a frase do Rick Warren, depois eu vou pedir pro Ivan fazer um comentário, Ivan. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos pode desculpa, tá errado aqui. Pode se tornar um ato de adoração. É uma frase do Rick Warren, da igreja da Saddleback Church, lá da Califórnia. Ivan, o que seria um estilo de vida? Que a gente vai falar muito Pois sobre é, isso. isso daí passa muito por aquilo que para a gente é valor, né? Na aula passada a gente falou a respeito da questão de você torcer para um time, fazer parte de um grupo, falamos do tradicionalismo, e até quero aproveitar e retomar esse ponto para não ficar nenhum mal entendido. Não há nada de errado em torcer para um time, em ser parte de um grupo tradicionalista, ou de gostar de qualquer coisa que você goste. O que nós quisemos é apenas ilustrar quando isso toma o lugar principal da tua vida, que deveria ser o lugar de Deus. Mas serve também como um exemplo disso. Quando você escolhe um estilo, por exemplo, sou do estilo country, eu vou me vestir, eu vou me interessar, eu vou procurar ler a respeito, ouvir músicas relacionadas, eu vou dirigir a minha vida dentro daquilo que está compreendido naquele assunto, naquele tema que me chama atenção, que me agrada. Quando a gente está falando de estilo de vida, da adoração a Deus, nós estamos falando com a nossa vida, desde que a gente entrega a nossa vida para Jesus como único e suficiente Salvador, ela passa toda por uma renovação. Você continua trabalhando no mesmo lugar, você continua tendo a mesma família, tendo os mesmos amigos, muitas vezes, né? Mas o que que muda? Muda o teu interesse, muda a razão pelo que você faz as coisas, você passa a viver pensando antes, puxa, isso que eu estou fazendo é agradável a Deus, não é agradável a Deus? Na hora que você tiver em dúvida uma decisão a tomar, eu vou tomar a decisão que está no meu coração, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente, ou eu vou tomar a decisão que Deus gostaria que eu tomasse, que a Bíblia me diz que é a mais sensata.
os seus interesses passam a ser entender todo esse universo do que é agradar a Deus, conhecer a palavra dele, conhecer a vontade dele, e aí agir de acordo com isso. Então você começa a passar toda a sua vida dentro de um outro contexto, embora fazendo as mesmas coisas com uma outra motivação, né, que é a de agradar a Deus. Ivan, não sei se tu vai concordar comigo, às vezes até as pessoas vão dizer o Ivan é corintiano, eu sei que ele é, né? Por causa que eu sei o jeito que ele eu sei o jeito que ele se comporta, eu vou dizer, ele é corintiano. Eu sei que o cara aquele lá é flamenguista, ou aquele outro gosta da tradição gaúcha porque ele tá sempre em CTG. Da mesma forma se aplica às pessoas que adoram a Deus. Se elas fazem tudo para a glória de Deus, as pessoas vão olhar para aquela pessoa e vão dizer, cara, aquela pessoa é um adorador pela forma com que ele se comporta. Faz sentido? Exato. Sim, todo mundo esperava muitas vezes que você tomasse uma atitude e você toma outra, e aí por que você faz isso, né? Isso você faz porque a tua motivação mudou. E é muito interessante esse exemplo que você usou, Henrique, pelo seguinte, se você chegar para um gremista, não importa os dados que você tiver para provar que é melhor, que é mais bonito uma camisa do Inter, que o estádio do Inter é mais bonito, ele não vai se convencer. Porque ele tem convicção que o Grêmio é melhor. A mesma situação vai acontecer ao contrário. Se você chegar para um colorado e quiser falar qualquer coisa em relação ao Grêmio, pode ser uma galera, ele pode ser sozinho e ter 50 gremistas falando para ele que o Grêmio é melhor, ele vai falar não, porque eu estou convicto. Sim. O cristão, a gente pode aproveitar essa característica para mostrar o que é o coração do cristão. Você pode ser a única pessoa no seu trabalho que vai ser íntegro, que vai cumprir com seu horário, com excelência, que não vai tentar levar uma vantagem que não deveria. Todo mundo está fazendo. Meio que é até aceitável que se faça, faz parte da cultura da empresa. Não importa se tem 100 pessoas falando, ninguém vai te convencer de que aquele é o melhor caminho. Ninguém vai te convencer a agir diferente daquilo que você está fazendo por convicção, porque você sabe que aquilo agrada a Deus. Sim. Então você deixa de fazer parte do grupo onde a maioria decide e você passa a fazer parte do grupo que faz por convicção, porque você se tornou alguém diferente, né? Então, nesse sentido, aí, nesse aspecto, eu acho que serve como ilustração boa para o que a gente está falando. E vai além das 4 paredes da igreja lá do templo, né? Do local onde a gente se reúne. Exato, porque não é mais uma tarefa. Então, se não é tarefa, não tem horário para começar e horário para terminar. Isso. Né? É o que eu me tornei. Então, aonde eu estiver, essa verdade vai me acompanhar. Eu sou aquilo, não estou fazendo aquilo. Eu faço porque é fruto do que eu me tornei. Amém. Aí agora a gente vai para o segundo ponto, que é adoração. Eu acredito que a parte do estilo de vida ficou claro. O segundo ponto é adoração é dar prazer a Deus. O que isso significa? Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Palavras de Jesus. Aí tem uma frase do autor do livro Coração do Artista. Nós, de fato, nos tornamos aquilo que adoramos. Ivan, a gente já falou sobre isso na primeira aula. Deus se colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, ele dizer que nós temos que colocar ele em primeiro lugar, nada mais é do que uma atitude de amor da parte de Deus para conosco. Perfeito. Ele, na verdade, não precisa de nada, ele é completo, inclusive em relação ao relacionamento, porque ele se relaciona com perfeição dentro da própria Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam entre si. Então, ele não tem carência nem de relacionamento, de atenção. O que ele faz, na verdade, é por amor a nós. Inclusive dizer que nós devemos adorá-lo, porque nós somos criados para isso. E sempre que a gente está fora disso, volta naquele exemplo lá de você estar utilizando o martelo e a chave de fenda do jeito errado. Sim. Pode até funcionar, pode até cumprir a função por um tempo, mas nunca é com excelência e não é duradouro, não é permanente. Ao passo, quando você está adorando, quando você está manifestando a verdadeira adoração, o amor a Deus, você está, na verdade, se tornando mais pleno, tendo um sentido de propósito, vendo que existe uma razão de por que você está aqui,
e você se sente mais vivo, você se sente cada vez mais dentro de uma razão de ser e de estar. Então isso, na verdade, faz muito mais bem para mim. Então, por amor, Deus fala, filho, me adore, porque é isso que vai te tornar pleno. Foi para isso que você foi criado. Aí você vai sentir que realmente você está dentro da onde você deveria estar. Então é sempre por amor a nós. E se a gente não encontrar o lugar certo, vamos dizer assim, para adorar, nós vamos substituir isso por algo, né? Porque o homem foi criado para ser adorador, ele vai ser um adorador. Esse é o ponto. Isso. Não tem como você estar numa condição de não adorador. O que nós estamos falando aqui é de você adorar ao Deus verdadeiro. Porque senão você vai adorar ídolos. Ah, mas eu sou ateu. Se você é ateu, você pode adorar a sua racionalidade, você pode adorar o teu estilo de vida, você pode adorar o teu trabalho, a tua inteligência. Na verdade, qualquer coisa que para você esteja em primeiro lugar é aquilo que você adora. Então, o homem sempre será adorador. Por isso que você vai pegar no mundo uma coisa que é comum. O homem adora. Mesmo você pegar uma tribuzinha lá que nunca teve contato com ninguém, eles estão adorando a árvore, o sol, um animal, porque ele tem essa necessidade, ele foi criado para isso. Então ele sempre vai buscar o que adorar. Só que quando ele está fora da adoração a Deus, ele não encontra plenitude. Ele acaba fazendo por medo. Né, que a gente vê aí para ter uma boa colheita, que nem os antigos faziam, hoje ainda se faz, né, para agradar os deuses para eles não me punirem. É sempre por uma ação de você entender que você precisava fazer aquilo, mas você não sabe bem como e nem para quem, então gera insegurança. E quando você está adorando a Deus, não, aí você tem paz, tranquilidade, isso funciona bem. A gente lê em Eclesiastes 3:11 que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus colocou, a gente brinca, né, que tem um buraco no coração do homem do tamanho de Deus. A gente usa É a única coisa que encaixa ali. Isso. A única coisa que encaixa ali, a teologia tem um termo para isso, né? Que não é o nosso objetivo aqui, mas que diz que todo homem tem esse senso de que existe o divino, né? O senso divinitatis. Então você tem um senso de que existe algo maior, algo que dá sentido para isso. Isso está dentro do teu coração e te impulsiona a buscar, né? A adorar, a fazer isso. A questão é fazer para o verdadeiro Deus, porque aí sim, aí você encontra a razão da sua vida. A gente tem na apostila lá que nós temos uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Deus para preencher, e também tem que Deus, se Deus não for o primeiro lugar, nós vamos buscar um substituto, que é um tremendo problema, que a gente vai cair no pecado da idolatria, e a gente já viu na primeira aula que a idolatria nos deforma, assim como a adoração nos transforma, a idolatria nos deforma, né? A gente tem a frase, né, que está aqui até na tela, nós nos tornamos aquilo que adoramos. A gente já comentou sobre o estilo de vida. Se teu estilo de vida for de adoração, a tua vida vai ser transformada porque tu tem um objeto de adoração. Se Deus é o teu objeto, a tua vida vai ser mais parecida com Deus. É isso aí, cada vez mais. Se o teu Deus for o Grêmio, mais parecido com o pensamento dos gremistas você vai se tornar. Amém? Então acho que a gente já pode ir para o próximo ponto, que é aparência versus coração. Também a gente já falou sobre isso na primeira aula, né, Ivan? A questão do... Existe diversos relatos na Escritura de que a gente deve expressar adoração, nós devemos nos prostrar, nós devemos, não só na igreja, mas a gente usou o exemplo até de levar o lixo, de lavar a louça, de varrer a casa, de cuidar da esposa, de cuidar da filha. Tudo que a gente for fazer tem que ser para a glória de Deus. Nós devemos expressar isso. Mas isso não pode ser apenas uma atitude externa, porque senão nós vamos cair nas palavras do profeta Isaías e de Jesus em Mateus 15, que diz que senão a gente está adorando apenas com os lábios, né, Ivan? Perfeito. Um coração vazio, na verdade isso não é nem adoração.
Isso. né, como deveria ser, a gente acaba se enganando, né? E tem que tomar cuidado com isso, que tem te motivado à adoração, né? Não só estar lá para ser visto. Eu só oro quando eu estou com gente, na hora do almoço está todo mundo vendo, ia ficar chato se eu não orasse, ou quando eu estou na igreja, mas eu não sinto aquela vontade de ter um tempo meu com Deus quando eu estou sozinho, né? Fecho a porta do meu quarto e vou lá orar para ter contato com Deus, para poder estar com Ele. Isso são indícios, são alertas que pode chamar a sua atenção. Como é que está a tua vida devocional? Você É, tem separado tempo para ler a Bíblia, para buscar a Deus? Estou falando que você passar o dia todo fazendo isso, bom seria se pudesse, estar sempre em atitude de oração, mas você precisa ter um momento para estar com o teu Criador, né? é, Para estar com o teu Salvador, entendeu? Isso é um indício de onde está teu coração e do que você vem adorando. perfeito. E também tem aquele perigo, né, Ivan, que é o que eu tenho orado, a nossa oração aqui em casa, é que a Cecília, a nossa filha, ela entenda o, o, o quão Deus é importante para ela, que seja no coração. Por que a gente pensa isso? Porque se ela tiver esse princípio e esse valor, não vai ser quando nós estamos perto que ela vai se comportar. Porque, Perfeito. porque se a gente for pensar que é só a questão da aparência, quando eu não estiver sendo visto, entre aspas aqui, porque a gente tem esse senso de que Deus não nos vê quando estamos sozinhos, mas Deus nos vê, nós vamos fazer Sim, as coisas erradas. Agora, se é do coração, não é porque eu expresso minha adoração em público que eu vou deixar de expressar minha adoração no secreto. exato, exato. E até sempre me chamou a atenção, e a gente até já conversou disso em outro momento, Henrique, mas sempre me chamou a atenção aquele texto que fala assim: como é que você ora? Uhum. Vai lá, fecha a porta do teu quarto e busque o Deus em segredo. E aí, o natural seria que aquela passagem falasse o seguinte: e o Deus que ouve a tua É, oração te recompensará. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia ali fala que você ora e o Deus que vê. amém. Isso sempre me chamou muita atenção. Porque, na verdade, Deus já sabe aquilo que nós vamos falar, o que nós vamos pedir, o que nós vamos agradecer antes que a palavra saia da nossa boca. Mas Ele quer ver a intenção do nosso coração, É, de estar lá em um momento seu e dele de intimidade. É isso que Ele quer ver, que você está buscando Ele, que você está querendo intimidade, está querendo relacionamento. Então, essa disposição de coração é o que agrada a Deus, é. né? E é o que nós devemos buscar. E é interessante que esse assunto de oração, eu já conversei com algumas pessoas, já um número bom de pessoas que tinham dificuldade de orar. E o ser humano é um ser de hábito. Se você passa por uma dificuldade, eu não consigo. Che, começa orando pela tua família hoje. Cria o hábito, a disciplina de orar todos os dias. Se você começar a colocar num papel, hoje eu vou orar pela minha família e por isso aqui, coloca num pedacinho e ora. Depois você vai colocando. Se você fizer isso por 30, 40 dias, eu tenho plena convicção, quando você menos perceber, você vai ter baixado a cabeça e perdido a noção do tempo. Sim. E você vai ver que você vai estar orando 10, 15, 20 minutos e você não viu passar. E você vai falar assim, puxa vida, eu nunca pensei que pudesse, porque há um mês atrás eu não conseguia sentar e fazer uma oração, não me sentia vontade de fazer uma oração no almoço, à mesa com as pessoas, né? Por quê? Porque é como qualquer relacionamento, quando você conhece a pessoa pela primeira vez, você não tem assunto, não flui, é difícil, exceto algumas pessoas que têm muita facilidade, né, são muito extrovertidas, mas na regra não flui, porque você não tem muito ponto de contato. Aí você encontra a pessoa a segunda vez, você já tem um pouco mais de assunto, a terceira, a quarta, daqui a pouco você já sabe o que a pessoa faz, o que ela gosta, já encontra os pontos de contato, do que vocês gostam em comum, e o assunto começa a se desenvolver. Com Deus o assunto é assim também, a gente tem que ir conhecendo Ele mais, para que a gente sinta vontade de conversar e a oração vai fluindo. Mas se a gente não investir tempo para desenvolver isso, nunca nós teremos. É. E a gente precisa, como tu tá falando, né? A gente precisa conhecer a pessoa com quem a gente se relaciona. Deus se revela a nós como um ser pessoal, nós precisamos conhecê-lo para até o que fala, o que não fala, como pensa, como não pensa, para a gente poder ter um relacionamento saudável, né? A gente tem aqui, Perfeito. a gente tem no slide aqui um cara fazendo um juramento, mas com as mãos atrás das mãos, fazendo, cruzando os dedos como se ele estivesse mentindo aquilo que ele está falando, né? Aí tem um versículo, pois o homem vê
o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Citando a passagem lá quando o profeta Samuel foi procurar o rei, que Deus tinha mandado ele procurar na casa de Jessé, ele olhando a aparência dos filhos mais velhos, mais fortes, mais altos, e Davi sendo esquecido, mas Deus estava interessado no coração de Davi. Aí tem uma frase do Dr. Shedd: o contato real e permanente com Deus não deixa de ter os seus reflexos na vida daquele que cultua. Uma frase interessante dos filhos do Shedd é que eles diziam assim: eu só acredito que o meu pai peca porque está escrito na Bíblia. Porque o pai deles dava tanto exemplo de piedade, de santidade, que os filhos não conseguiam ver pecado na vida do Shedd. Então, além do que ele pregava, ele dava o testemunho dele em casa também, né? Que é o que muitas vezes a gente tem mais dificuldade de ver acontecer, né? Porque quando você tem pouco contato com as pessoas, é fácil achar que você é simpático, que você é legal, que você é gentil, que você é crente. Eu sempre brinco, sentado no banco da igreja, todo mundo é quase um anjo, né? O problema é do estacionamento para fora. Quando alguém já te fecha, aí você já perde a paciência, né? Quando você tem uma discussão, quando alguém discorda da tua vontade. Mas, como a gente falou antes, quando você adora algo, você vai cada vez se tornando mais parecido com o objeto da tua adoração. Então, com Deus é a mesma coisa. Se a gente adorar realmente, em espírito e em verdade, de todo o coração, amar a Deus com todo o entendimento, com toda a nossa força, como a Bíblia fala, nós vamos cada vez nos parecendo mais com aquilo que Deus planejou para nós. E o que vai acabar acontecendo, e a Bíblia nos garante isso, e o Espírito Santo é o penhor disso, é que um dia nós vamos atingir lá na glória a estatura de Cristo, do varão perfeito. Então, cada vez mais a gente se aproxima disso enquanto vivo, à medida que a gente adora. E eu acredito que Shedd é um bom exemplo para nós, porque você ter as pessoas da sua casa dando testemunho disso é realmente muito forte, né? É realmente algo que mostra que, puxa vida, mesmo no íntimo, nos momentos onde ninguém está olhando, ele se mantém sendo o que ele fala, não querendo ser. É diferente, né? Isso. A gente vai mandar as respostas ali para vocês preencherem. Nós não vamos ler aqui a apostila, eu poderia ler, mas com as respostas vocês podem ler e preencher. E agora a gente vai para o nosso último tema de hoje, que é como deixar as coisas do mundo. Aí diz aqui, um versículo de Paulo: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui Paulo está nos alertando, podemos dizer assim, depois de Jesus, talvez Paulo foi o homem mais importante que pisou nessa terra, dizendo que ele mesmo tinha que subjugar o seu corpo, refletir sobre as suas atitudes, sobre a natureza pecaminosa que está em nós, para ele não ser reprovado após ele ter pregado para os outros. Isso lança muita luz para nós, porque nós estamos falando de uma vida de adoração, e o contrário da vida de adoração, de dar glória a Deus, é uma vida de pecado. É uma vida se de um lado nós temos a santidade, e isso é uma vida de adoração, de outro lado, se a gente tem uma vida de pecado, nós estamos indo na contramão do que Deus quer para nós. Então nós temos que ficar atentos em como podemos deixar as coisas do mundo, como podemos deixar que o mundo, com as suas influências, nos tome em direção ao contrário do que Deus tem para nós. E nesse sentido, a gente estava conversando antes de começar aqui, eu e o Ivan, a gente tem falado da questão do coração, né, Ivan? É isso aí. O nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, às vezes a gente pensa assim: eu vou fazer tal coisa, eu estou em paz. E se eu estou em paz, eu posso fazer porque isso não é pecado. Mas isso tem alguns perigos, né, Ivan? São mitos que a gente tem no nosso meio cristão, de que se meu coração está em paz, então está tudo bem.
Mas em que contexto teu coração está em paz? Como é que está a tua vida espiritual? Você tem lido a Bíblia? Você tem tido intimidade com Deus? Você tem investido tempo em oração? Você tem adorado? Tem louvado? Está bem o teu coração? Porque se eu estou com a minha vida devocional ruim e meu coração está em paz, pode ser muito provável que essa paz do meu coração não seja uma paz que agrade a Deus. Então, são mitos que a gente tem. É a mesma coisa que eu não gosto do termo, a gente usa muito, fulano caiu em pecado. Para mim, esse é um termo muito ruim, porque ninguém cai em pecado, né, no sentido pleno da palavra, porque a gente sempre tem o poder da escolha, porque nós somos libertos do poder do pecado, não da presença, mas do poder. Fomos libertos da culpa pelo sacrifício de Jesus e do poder. Então, sempre vai ser uma questão de decisão. Quando você for pecar, você sempre sabe que aquilo é errado e em você tem a condição de resistir, de fugir, né? Resistir ao diabo e fugir do pecado. Isso. Mas aí você escolhe pecar. Então não foi que você caiu, porque a queda ela acontece quando você não sabe, se é pego desprevenido. Na verdade, quando a gente aceita Jesus, a gente não é mais pego desprevenido. Você sabe que é errado, mas você toma a decisão de, não, eu vou fazer. E aí o teu coração enganoso é que te leva para isso. Às vezes porque você fala, mas eu mereço também, isso porque vai me trazer algum prazer e eu mereço. Mas também eu estou fazendo porque fulano fez. Então, aquela estupidez do eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Sim. Esses são pensamentos que te levam para fora daquilo que é a vontade de Deus. Até porque numa discussão, se você vence a discussão, mesmo que você vença, mas você pecou durante o processo, você fica o restante do dia ruim. Se até a outra pessoa pode ter perdido, mas você não sai melhor daquilo. Porque, na verdade, você pecou. É um indício que não funcionou, né? Então, esses mitos, eles são perigosos. A paz do coração, de um coração que, quando está longe de Deus, é enganoso, ela não serve como o fiel da balança para saber se eu estou agindo bem ou não. O que serve é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Fala para você não pecar, não peque. A gente estava falando antes, como que o ser humano consegue paz com Deus? A única forma de ser reconciliado com Deus é por intermédio do sacrifício de Jesus. Isso eu digo, Jesus falando, né? Isso eu disse para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A nossa paz, que excede o entendimento humano, é uma paz que vem do sacrifício de Jesus, da justiça de Deus, né, Ivan? E eu tava... Isso aí. Tu tava falando, eu tava me lembrando do texto que fala de quando Caim matou Abel, né? O Abel foi lá, trouxe um cordeiro para oferecer a Deus. As primícias, ali parece que tá meio que apontando para a questão até dos princípios do dízimo. Ofereceu para ele o melhor que ele tinha. E o Caim, sendo agricultor, trouxe uma oferta do que ele tinha lá, mas não dá a entender que foi o melhor que ele podia. Perfeito? Aí, Exato, perfeito. Deus vira para Caim e fala assim, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Aí esse versículo que lança mais luz para mim. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas... se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo do pecado será contra você, mas é necessário que você o domine. Fantástico, fantástico. Que texto lindo. E é bem isso. A nossa paz, ela advém de uma verdade, que é Cristo. Sim. A confiança nessa verdade, numa justiça de Deus, que pagou a nossa dívida e nos reconciliou com Ele, que é o Criador de todo o universo, que nos ama, que é bom, né? Nos dá a liberdade. Então nós somos livres. Eis conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí então, como alguém livre, que sabe que pode confiar numa verdade que é imutável, não vai mudar, ninguém pode mais me separar do amor de Deus. Não existe nada que tenha poder para isso, eu tenho paz. Então a minha paz, ela não é fundamentada na circunstância. A minha paz não está fundamentada na ausência de guerra. Eu posso estar dentro de uma trincheira na guerra e com o coração em paz. Porque a minha verdade não é passageira. A minha verdade, ela é o Cristo.
Então, nada do que estiver acontecendo em circunstância pode tirar essa paz do meu coração. Então, na verdade, nós deveríamos sempre estar em paz com Deus e com paz no coração, que excede o entendimento. No meio de uma pandemia, como a gente está vivendo agora, você ter paz no coração, porque você sabe em quem você tem crido. Né? Então, esse é o fiel da balança. Como é que eu faço para agradar esse Deus? E é natural, se a gente reconhecer tudo que ele fez por nós sem nós merecermos, nós nos sentimos no dever de fazer, né, de servir, de adorar, como uma expressão de gratidão. Que é a obrigação que a gente falou, né? A gente não pode se sentir obrigado. Deve ser uma coisa que vem do nosso coração, que nos gera uma vontade de adorar, né? E daí, complementando ali a questão de Abel, lá em Hebreus 11 vai dizer o quê? Vai dizer que foi pelos próprios méritos de Abel? Vai dizer que não. Vai dizer que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Que vai ter a palavra dizendo que o sangue de Abel clama a Deus, né? Eu acho interessante a questão de Abel ser chamado de justo por meio da fé. A nossa justificação, ela vem por meio da fé, por essa paz com Deus, ela só vai vir se nós se a gente crê, né, no sacrifício de Jesus. Sem isso não tem paz. Sem isso, vamos poder dizer assim, sem isso as nossas atitudes serão falsas. Para ficar mais claro. É isso aí, é isso aí. É isso aí, muito bem colocado. Muito bem colocado. E é muito interessante, né? Porque você vê, quando o sacrifício dele não foi aceito, se ele naquele momento tivesse caído de joelho e falado assim, mas não é o que eu quero, se meu coração não está no lugar certo, me perdoa e me mostra como eu devo te adorar. Com certeza. Meu irmão, me ajuda. Entendeu? Abel, me ajuda. Né? Entendeu? Com certeza a história teria sido totalmente diferente. E às vezes esse orgulho pecaminoso que eu tenho no meu coração, que você tem, que todos nós temos, que é a marca do pecado em nós, esse orgulho pecaminoso de não querer dar o braço a torcer, faz com que a gente dê de cara com a parede, em vez de abrir a porta para poder entrar e ter paz, comunhão e felicidade. Eu acho que todos os pontos ficaram bem claros, bem abrangidos. Na próxima aula, como você está vendo agora no slide, nós vamos falar sobre a adoração coletiva. Então, não perca o próximo encontro, não perca o próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Amém? Perfeito. Amém. Deus abençoe. Tudo de bom. Até a próxima. Deus abençoe.